Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje nos leva às terras da Holanda. Esse é o rio Waal, um dos afluentes do Reno. Estamos na cidade de Nijmegen, na fronteira da Holanda com a Alemanha, do lado holandês, obviamente, porque quem está aqui do meu lado, nos recebendo em Nijmegen e participando do programa mais uma vez, é o Han de Looper. Han, prazer falar com você. Muito bem-vindo à Holanda. Muito obrigado. Como se falou muito obrigado em holandês? Dankjewel. Dankjewel. Muito bom. Então, estamos aqui na cidade de Nijmegen e vamos falar das várias partes que esta cidade tinha na Segunda Guerra Mundial. Sim, essa região da Holanda é mais conhecida por conta da Operação Market Garden e pela batalha na ponte longe demais em Arnhem, que fica a pouco mais de 10 quilômetros daqui. Exatamente. Mas aqui nessa ponte, na ponte de Nijmegen, aconteceu uma batalha muito pior, muito mais forte, não foi isso? Esta batalha foi ganhada por os aliados, Sim. mas também foi muito sangrenta. E aqui participaram da luta os paraquedistas e as forças inglesas e também o pessoal da 82ª Divisão paraquedista americana, a 82ª, não foi isso? E mais um exército de ingleses e também uma resistência da cidade de Nijmegen. E aqui também muitos canadenses deixaram a sua vida. Muitos. Não é? Nós vamos ter a oportunidade de visitar nesse programa o cemitério canadense, porque os soldados do Canadá, integrando as forças do Reino Unido, lutaram bravamente naquela ponte ali. Além disso, tem outra história. Tem a história do bombardeio da cidade pelos americanos, por incrível que pareça. Tem também a história de um grande herói que salvou essa ponte. Exatamente, o Jan van Hoof, o herói da cidade de Nijmegen. E essa ponte é a original, né? Original, não foi destruído. Bom, foi destruído no início da guerra por os holandeses. Por incrível que pareça, os holandeses, quando os alemães estavam chegando, destruíram a ponte, tentando segurar o avanço alemão pela Holanda. Depois, os alemães reconstruíram a ponte e os americanos, ingleses, os aliados canadenses, usaram a ponte para tentar chegar à Alemanha, o que conseguiram depois, um pouco depois, e daqui partiu o avanço final contra os alemães por parte dos aliados. Muita história aqui. Exatamente, né? Cidade de Nijmegen tem uma parte muito importante na Segunda Guerra Mundial para a Holanda, mas também, de verdade, para toda a Europa. Então senta que lá vem história boa da Segunda Guerra. Mas antes da gente começar a ouvir estas histórias muito interessantes da cidade de Nijmegen, eu gostaria de lembrar a vocês que você deixando o like no programa, estando inscrito no canal, então se inscreva já, e deixando comentário dizendo o que achou desse vídeo, mas também que quer participar do sorteio, ao final você estará concorrendo a vários brindes espetaculares. No final do programa eu vou dizer quais brindes, assista até o final. Após visitarmos a cidade de Laboy, ou Labu em alemão, lá no Mar Báltico, partimos então para a Holanda, mais exatamente para a cidade de Nijmegen, onde a Érica, minha irmã, e o seu esposo, o meu cunhado, o Han de Looper, que é holandês de Roterdã, estavam nos esperando para visitarmos e conhecermos toda a história de Nijmegen. Antes disso, porém, tivemos que passar a noite em Bremen, e foi um grande prazer visitar aquela cidade alemã muito charmosa. Bremen tem um centro histórico muito bonito, uma catedral maravilhosa. A noite em Bremen fica muito bonita nos bares e as figuras estranhas que existem pela cidade. Lembrem-se que Bremen é a cidade alemã aonde tem os famosos músicos de Bremen. E estes músicos representam a cidade, e a figura dos 4 animais estão espalhadas por toda parte, vitrines, camisas, lojas, até que eu os encontrei
pessoalmente na Praça Central de Bremen. Confira aí na foto. Mas também encontrei um músico de verdade em Bremen, que, honrando a tradição musical da cidade, se apresentava na Praça Central. Olha que bacana. No outro dia visitamos também a estação de Bremen, famosa estação de Bremen, e partimos em direção à Holanda. Após dirigirmos pela Autobahn e o Chico novamente acelerando ao máximo, né, e mesmo estando a 160, 170 km, ele era facilmente ultrapassado pelos carros alemães nessa estrada que não tem limite de velocidade e que a gente vai fazer em breve um programa contando toda a história das autobahns alemãs que começaram exatamente na Alemanha nazista com Adolf Hitler. 160 por hora, olha lá, olha lá. Vai, mano. Com tanta velocidade, obviamente, chegamos rapidamente à Holanda e atravessamos a fronteira e você já percebe de imediato a mudança, pois a cidade de Nijmegen, que é muito próxima ali da Alemanha, já tem um ar completamente diferente. É só você reparar na quantidade de bicicletas. O holandês é fanático por bicicleta. A todo momento, dezenas de ciclistas passam pelas ruas, você tem que tomar um cuidado redobrado, se preocupar com o pedestre, com o automóvel, mas na Holanda você tem que se preocupar principalmente com as bicicletas. Estacionamentos, o tráfego nas ruas, o calçadão, para todo lado, muita bicicleta. O holandês adora esse veículo de transporte, o que é muito saudável, não é? Tanto para o meio ambiente quanto também para a preparação física dos holandeses. Por isso que eles são magros. E a cidade de Nijmegen é muito interessante. Vamos saber um pouquinho mais sobre ela. Nijmegen é um município na província da Geldria, no leste da Holanda, próxima à fronteira com a Alemanha. É considerada a cidade mais antiga do país e comemorou em 2005 o aniversário de 2.000 anos. Ou seja, Nijmegen tem mais de 2.000 anos. Ela foi fundada pelos romanos, que estabeleceram ali um acampamento militar, e desde então a área está permanentemente ocupada, pois ela se situa na margem sul do rio Val, um braço do rio Reno. E exatamente por isso é estratégica. O Reno permite o fluxo de produtos do interior da Europa até o Mar do Norte. Hoje, barcaças transportam mercadorias no rio desde a área industrial do Ruhr até Roterdã, ou vice-versa. Devido a essa localização, ao longo de uma importante rota comercial fluvial, Nijmegen tornou-se também um importante centro comercial há muito tempo. E exatamente por isso foi disputada por vários exércitos ao longo de 20 séculos. Até 1936, no entanto, não havia uma ligação rodoviária fixa
do lado sul com a margem norte do rio Vaal. A travessia era basicamente por uma balsa entre Nijmegen e a cidade de Quaresma. A partir da construção de uma ponte, logo após a Primeira Guerra Mundial, Nijmegen passou a fazer essa travessia também por carros ou pessoas a pé. Mas a ponte se transformou num ponto estratégico e durante a Segunda Guerra Mundial ela foi alvo de muita disputa. Quando a Holanda foi ocupada, em 1940, os próprios holandeses, na tentativa de defender a sua pátria, destruíram a ponte em Nijmegen sobre o rio Vaal. No entanto, essa destruição não conteve os alemães que ocuparam todo o país. E a ponte que os próprios holandeses destruíram foi então reconstruída pelos alemães. E já em 1944, a ponte estava novamente sendo utilizada como um importante ponto de passagem, o que obviamente a transformou também num alvo militar, principalmente durante a Operação Market Garden. A primeira batalha, no entanto, em Nijmegen aconteceu em 10 de maio de 1940, quando cerca de 1.000 aviões alemães sobrevoaram a Holanda na direção oeste, no início da violenta Blitzkrieg nazista. Muitos destes aviões eram aviões de transporte Junkers Ju-52 carregando paraquedistas alemães e rebocando planadores lotados de soldados da infantaria. A missão dessas tropas aerotransportadas, numa ação inédita e ousada, era capturar as principais pontes e vias navegáveis no oeste da Holanda e também capturar e manter campos de aviação importantes até a rendição final da família real holandesa em Haia. O exército holandês lutou ferozmente e a Luftwaffe perdeu muitos aviões naquele dia. Cerca de 361 aviões de todos os tipos foram abatidos no dia 10, ou então destruídos no solo. Foi a maior perda que a Luftwaffe sofreu em um único dia durante a guerra. Mas, após o bombardeio de Roterdã, a Holanda se rendeu e os alemães ocuparam Nijmegen e toda a Holanda. Mas esta ocupação começou a ficar em risco após o desembarque aliado na Normandia, em 6 de junho de 1944. A perspectiva de libertação holandesa ficou maior e a resistência daquele país começou a trabalhar em parceria com os aliados. Até que em 17 de setembro de 1944 começou a Operação Market Garden, que previa a tomada de várias pontes em rios na Holanda, na fronteira com a Alemanha, abrindo caminho então para que os aliados pudessem invadir o coração alemão. Nesta ação, as tropas aerotransportadas da 82ª e da 101ª Divisões Aerotransportadas Americanas e também a 1ª Divisão Aerotransportada Britânica e a 1ª Brigada Independente Paraquedistas Polonesas foram acionados e saltaram sobre o território ocupado holandês. A reação alemã, no entanto, não estava prevista e foi muito feroz. E a batalha chegou a um impasse, com algumas pontes sendo capturadas facilmente, outras, como a de Nijmegen, que tiveram que ser conquistadas com uma luta violenta, e por fim a ponte que se provou longe demais em Arnhem, que não foi entregue pelos alemães e a luta ali também foi feroz. As pontes em Nijmegen eram protegidas e havia guardas de ambos os lados destas pontes. Mas os soldados alemães ali não eram exatamente tropas de elite. Assim, os paraquedistas do coronel Royal Lindquist pousaram em sua zona de queda e partiram para a conquista da ponte. Os alemães começaram então a reforçar suas posições com tropas de infantaria e o pessoal da Luftwaffe, e as tropas britânicas chegaram a um impasse. No entanto, com a chegada de reforços, os aliados voltaram novamente ao ataque e tomaram um dos lados da ponte, enquanto que a resistência holandesa impedia os alemães de explodirem essa ponte antes da tomada aliada, principalmente com a história de Van Hoff, um jovem escoteiro holandês que simplesmente cortou os cabos dos explosivos que os alemães haviam instalados na ponte. Uma história de muito heroísmo durante essa batalha feroz e que o Han vai contar para nós agora.
Vamos então perguntar ao Han como que é essa história do Jan van Hof, que era um escoteiro, e hoje ele é o patrono dos escoteiros na Holanda e é uma figura famosa dentro do movimento escoteiro em todo o mundo, uma inspiração, e ele deu a sua vida pela pátria. Ele se sentiu na obrigação de ajudar os aliados e combater os alemães por ser um escoteiro, usou dos princípios do escotismo em suas ações. Ele rastejou embaixo da ponte, cortou os cabos que estavam ligados aos explosivos para a destruição da ponte quando os aliados se aproximassem, e depois de fazer esse ato heróico, ele ainda foi no dia seguinte guiar tropas canadenses e aliadas que estavam entrando na cidade. E foi justamente nesta ação que ele foi atingido, o veículo que o transportava foi atingido, ele caiu ferido, os canadenses morreram, e depois ele foi capturado e morto friamente pelos alemães. E o Han vai contar tudo isso para nós, não é isso, Han? Como que foi toda essa história? Então, a cidade de Nijmegen tem um herói. Este herói é Jan van Hoof, que era um escoteiro que no início da guerra tinha 17 anos, ao fim da guerra, com 21 anos, ele fez algo super importante. Os alemães tinham o ponte com explosivo para explodir o ponte no momento que os aliados a cercaram. Aí Jan van Hoof cortou as linhas e assim o ponte não foi destruído. Então o que ele fez é muito importante, por isso o monumento para ele. Então estamos falando dos dias 17 a 21 de outubro de 1944, é o tempo do Operation Market Garden. Aí, e isso é muito triste, Jan van Hoof, o dia 19 de outubro, foi morto aqui na cidade de Nijmegen. Ele morreu dando direções a um grupo de ingleses que entraram na cidade, ao outro lado da cidade, e aí ele estava em cima de um tanque que foi atacado por uma bomba dos alemães. Os ingleses morreram diretamente. Jan van Hoof sobreviveu isso, mas aí os alemães pegaram ele e o mataram a golpes e um tiro na nuca. Os alemães tinham colocados explosivos na ponte e Jan van Hoof tirou os fusos. Por isso ele fica um herói local e de verdade nacional. Ele ganhou várias medalhas que dá para ver no museu que visitamos. E depois disso ele foi morto 2 dias depois. Capturado quando ajudava os ingleses. Capturado por os alemães. Após a guerra, Jan van Hoof foi reconhecido como o maior herói da Holanda. Ele recebeu medalhas de mérito, a maior condecoração que um holandês pode receber por um ato heróico durante uma guerra. E próximo à ponte, como vocês viram aí no cenário em que o Han estava falando, a estátua foi inaugurada logo após a Segunda Guerra Mundial, com a presença da família real holandesa. Sem sombra de dúvida, esse escoteiro elevou o nome do seu movimento de escotismo e também o nome da resistência holandesa a um patamar mais alto. Espero que você esteja gostando desse programa sobre essas histórias de guerra na Holanda. Se você estiver gostando, compartilhe o vídeo com os amigos. Diga para eles se inscreverem também no Viagem na História, mande nos seus grupos de WhatsApp e convide os colegas a também estarem aqui conosco no Viagem da História. Isso tudo é um grande incentivo para o nosso trabalho e a gente vai poder continuar trabalhando e trazendo histórias de todos os lugares, não só do Brasil, mas de todos os lugares onde a gente visita com os nossos grupos. Aliás, você está convidado em 2022, 2023, 2024. Temos vários roteiros para vários locais, inclusive para Nijmegen, na Holanda.
e você vai poder visitar campos de batalha, memoriais, museus, com um grupo muito legal de pessoas como você, como eu, que gostam de história militar. Então entre em contato, garanta o seu lugar. Vamos para a Normandia, para a Itália, para a Rússia, para a Alemanha, Holanda, França, Bélgica, temos vários roteiros. Entre em contato e faça o seu turismo bélico conosco. Você vai gostar muito, tá bom? E deixando o like também, você está concorrendo a esta medalha do submarino alemão Wilhelm Bauer e este boné muito bacana que eu trouxe lá da Alemanha. É um boné com as cores da Alemanha, escrito Deutschland, Germany, né? E você pode ganhar também este boné muito legal. É só assistir o programa até o final e deixar o seu comentário, tá bom? Mas vamos continuar a ver aí a nossa visita. E essa ponte que o Jan van Hove evitou a destruição é a mesma ponte que está ali até hoje. Vamos atravessá-la para você ter uma noção de como é e como foi a luta ali naquela ponte. Mas além da luta pela ponte e do heroísmo, não só do Jan van Hove, como de todos os soldados que ali lutaram, Nijmegen ainda tem muitas histórias. E uma história impressionante de um bombardeio que matou 800 pessoas, e não foi um bombardeio que os alemães lançaram, mas sim os próprios americanos. Vamos saber dessa história no próximo programa.